Muito bom, mano. Muito bom. A gente vê na igreja de Cristo, claro que ela será perfeita na eternidade, né? Quando ele No voltar porvir. e ser o Porvir. pastor. Até lá ela está em aperfeiçoamento. Pois é. E esse é resultado também da queda, porque eu quero uma coisa de acordo Exatamente. com o meu gosto, Exatamente. é o individualismo, né? É. A queda tira Deus do trono e coloca o homem, cara. Não é? É tipo assim, cara, você vai ser igual a ele, pô. É terrível. Essa é a proposta da queda. Pois é. É tirar Deus e colocar o homem. Cara, e nós estamos vendo aí o que tá dando. Sim. Não é? O homem ocupando o lugar de Deus. Ao invés de nós vivermos em torno da glória de Deus, nós começamos a viver em torno da necessidade do homem. E hoje nós temos um tipo de liderança infiltrado no meio da igreja hoje, e aqui eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de... não tem ninguém em mente enquanto eu falo isso contigo aqui agora. Não é que ele vai dizer assim, rapaz, esse cara tá falando mesmo, ele tá pensando em fulano. Não tem ninguém em mente. É um tipo de liderança que está no nosso meio. E nós que somos líderes corremos o risco de nos tornar esse tipo de liderança. A gente também corre esse risco, né? Totalmente, cara. Que é como Arão. É um tipo de liderança que vive em torno da necessidade do outro. Então, assim, desde Moisés, nós não sabemos ser liderados por líderes que oram, por exemplo. Uau. Então Moisés estava orando, Moisés estava diante de Deus. Nossa, muito bom. Repete de novo. A gente não sabe ser liderado por líderes que oram. Então, assim, Moisés está diante de Deus. O povo fala assim, cara, Arão, tá errado, Arão. Pelo amor de Deus, meu filho, como é que esse cara... forte. Esse cara tá demorando muito na oração. Uau. Nós precisamos de alguma coisa. Tu entende? Cara, Arão vai lá. Cara, meu Deus. Arão vai lá. O que Arão faz? Arão pega a joia das mulheres e ele constrói um bezerro. Eles pegam o bezerro de ouro, né? E põe no meio do arraial. Aí ele fala assim, gente, aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Deus. Meu Deus. Ele não está falando do bezerro em si. Ele está falando do que formou aquele bezerro. O bezerro foi formado de quê? Das joias que eles tiraram do Egito. Então presta atenção, não foi o bezerro que tirou eles do Egito, foram eles que trouxeram as joias do Egito. Entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os deuses pessoais que nós carregamos. Sim. Porque nós vamos querer pegar esses deuses pessoais e colocar ele para que todo mundo adore. Meu Deus. Entende? Só quem não tirou, talvez Moisés e Miriam, não saiu do Egito trazendo ouro, trazendo prata, trazendo riqueza. Não é? Por que Moisés não saiu do Egito trazendo ouro? Porque ele estava com as suas mãos ocupadas trazendo os ossos de José. Uau. Entende? Então enquanto todo mundo carregava ouro, Moisés estava trazendo o legado de um homem que marcou aquela terra. Então, se você constrói com o que você tem, não é? José clamou, cara, não me deixem aqui, me levem quando vocês forem. Moisés falou assim, não, enquanto está todo mundo querendo extrair riqueza, eu vou extrair legado. Meu Deus. Eu vou aprender com quem viveu e com quem marcou. Então, eles põem o bezerro, e a Bíblia diz, Caleitos, que eles se levantaram muito cedo para comer e para beber. Acordaram muito cedo para comer e para beber. E só se levantaram para se divertir. Cara, isso é muito parecido com a igreja hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa neste momento para mencionar os nossos amigos patrocinadores que nos acompanham aqui, patrocina para que tudo isso possa chegar a outras pessoas e essas pessoas serem abençoadas. O primeiro patrocinador é a Escola de Pregadores do Pastor Ribinha. Se você deseja ser um grande pregador, desenvolver a sua vocação para a pregação, a Escola de Pregadores é uma ótima escola para você estudar. A Reicar, se você deseja arrumar o seu carro, tudo que envolve essa questão de carro, de conserto de carro, você pode procurar o pessoal da Reicar. A Box2 é o pessoal que faz o translado da sua mercadoria. Se você quer buscar uma mercadoria em outro lugar, eles fazem esse transporte para você. Posto Pericumã para abastecer o seu carro, a sua moto. Texel, tudo em tecnologia para celular, tudo que você imaginar para tecnologia você encontra lá. A Viacar, que é uma concessionária de carros, você pode comprar seu carro ou a sua moto. São
excelentes automóveis. E nós temos também a Galeteria Sabor Nordestino. Você que gosta de um galeto bem assadinho, saboroso, você pode procurar então o pessoal da Galeteria Sabor Nordestino, tá bom? Então esses são os nossos patrocinadores. Nós estamos formando os nossos bezerros com os nossos deuses pessoais. Então a gente forma o nosso Deus. Cara, eu quero um Deus que não exija tanto do meu tempo. Eu quero um Deus que não toque tanto no meu pecado. Eu quero um Deus... Então eu formo o meu Deus. E eu vivo confortavelmente comendo e bebendo. E eu só me disponho quando é para festa. Só me disponho quando é para se divertir. Meu Deus. Entende? Então, tá tudo ligado ao prazer. Tá tudo ligado ao homem, cara. A vontade do homem, a necessidade do homem de ocupar o lugar de Deus. Uau, tudo começou no você pode ser igual a ele. E sabe o que é doido, cara? É que assim, ó, a proposta da serpente geralmente não é descartada de cara. Entende? Ninguém que recebe a proposta da serpente vai dizer assim, não, isso aqui é coisa do diabo. Ninguém faz isso. Muito bom. Por que não faz? Porque a proposta da serpente sempre é boa aos nossos olhos. Então, no mínimo, a gente repensa. No mínimo, a gente calcula. Cara, se eu comer isso aqui... Meu Deus. Meu Deus. Mano, isso tá presente na igreja hoje. Tu entende? Tá presente na igreja hoje. A proposta da serpente tá aí. Meu Deus. Paulo vai dizer assim, ó, cara, eu temo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, eu temo de vocês não serem enganados como Eva foi enganado. Uau. A serpente tá isso? ainda está a serpente ainda está em atuação, cara. Vamos achar aqui agora. E Rogério, enquanto tu procura, eu fiz uma viagem com o pastor Ribinha, a gente estava numa mesa com alguns pastores, e o pastor Ribinha fez uma pergunta, ele disse assim, por que houve redenção para o homem e não houve redenção, por exemplo, para os anjos caídos? Bom, a pessoa disse pra gente que ela tentou explicar do jeito dela como se a queda dos anjos foi muito mais grave do que a queda dos homens. E aí eu disse assim para esse pastor, eu não consigo enxergar desse jeito. Porque eu tenho a impressão de que foi tão grave quanto. Sim. Não foi um mero engano. Adão caiu porque foi simplesmente enganado. Não, ele amou a proposta da serpente. Ele quis. Ele gostou, agradou o coração dele. E ele decidiu se rebelar. Não, então eu vou ser protagonista da minha própria vida. Exatamente. Então, agora nessa última segunda-feira, na escola de pregadores que o pastor Ribinha criou, eu faço parte como um dos professores, né? E a gente falou sobre o coração do pregador. Sobre 3 tipos de pregadores. Tem Moisés, que é aquela coisa de você obedece, você vai receber alguma coisa de Deus. É legalista, né? Religiosa. E você tem Adão, que é manter dentro do ouvinte Adão vivo, que é a mensagem que te agrada, do teu gosto, do sucesso, da conquista. Então parece que a gente tem muitos pregadores do tipo Adão, pregando o que vai agradar o coração dos ouvintes e que vai manter o Adão vivo no coração dessas pessoas, que não ofende, entende? Então é muito perigoso. Muito sério. E a gente precisa do evangelho Muito no sério. púlpito, porque vai descentralizar o homem do púlpito e vai descentralizar a necessidade das pessoas. Então, é isso que tu disse sobre Moisés, que o povo não queria um líder que orava, porque o líder que ora e a mensagem que ele vai trazer não vai ser do agrado do ouvinte. Não. Um líder que ora fala em nome de Deus, né, cara? É o que eu sempre falo, assim. Quanto mais tempo a gente gasta na oração, mais menos palavras nossas nós vamos ter para liberar. Perfeito. Né? Então, eu acredito que... Tem um livro do Hernando Dias Lopes, Homens de Oração, acho, um livreto. Eu sempre conto porque isso me marcou, assim. Ele conta nesse livro que ele foi visitar a Coreia do Sul, e ele visitou várias igrejas na Coreia do Sul, né? E igrejas, mega igrejas, assim, igrejas grandiosas. E aí ele conseguiu juntar esses pastores de várias igrejas para ter um tempo com os pastores brasileiros. E ele conta que
que foi inevitável a pergunta, né? Cara, como é que vocês fazem isso? Como que vocês conseguem ter igreja desse tamanho? Aí um pastor sul-coreano de uma igreja com 8 mil pessoas falou assim, é porque a gente ora. Aí um pastor brasileiro falou assim, não, beleza, eu sei que vocês oram. Mas assim, mas tem que ter alguma coisa. Sim, né? qual é o segredo, só a oração, receita? É como se a oração fosse só. A gente apequena a oração Meu ao Deus. ponto, né? O pastor sul-coreano falou assim, o problema é que enquanto vocês acordam cedo para ir trabalhar, nós acordamos cedo para ir orar. Meu Deus. E o resultado é esse. Né? Então, a gente no fundo, a gente não acredita, cara, no poder da oração, sabe? No poder do relacionamento com o Senhor. Aí olha o que Paulo fala aqui, ó, 2 Coríntios 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Ele está falando de relacionamento. Né? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los, não apresentá-lo, apresentá-los a ele como uma virgem pura. Aí olha o que ele fala no verso 3. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo deixa claro aqui é que a serpente ainda está atuando, ainda cara. está seduzindo. A serpente não enganou Adão e Eva somente. Ela ainda está seduzindo. Tu entende? E a sedução, cara, da serpente, dificilmente a gente rejeita de primeiro. Porque parece boas olhos. Aquela historinha que a gente sempre brinca, né? Que o diabo não vem de chifre tridente. Sim. Ele vem fantasiado. Cara, entende? Muito bom. Então, Caledes, eu acho que Deus está levantando um povo, cara, com esse coração, sabe? Esse entendimento coletivo. Quando você vê Efésios capítulo 4, Paulo falando no versículo 11 sobre os 5 ministérios, ele fala do propósito dos 5 ministérios, né? Ele diz que o propósito final é a edificação do corpo de Cristo. Só que para essa edificação, ele mostra um caminho que começa com o aperfeiçoamento dos santos. Né? Então Paulo fala assim, ó, e ele chamou uns para, aí fala dos 5 ministérios, versículo 2 ele fala assim, ó, com o fim ou com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, e assim o corpo de Cristo é edificado. Então ele está dizendo que o propósito final é a edificação do corpo. E como que a edificação do corpo acontece? Quando os santos se submetem a um aperfeiçoamento. Então, corpo nos fala de uma relação coletiva. Santos nos fala de um aperfeiçoamento individual. Então, você está sendo aperfeiçoado, eu estou sendo aperfeiçoado, eles estão sendo aperfeiçoados. Cada um está sendo aperfeiçoado. E qual é o propósito disso? É que todos nós sejamos edificados. Entende? Então, são santos sendo aperfeiçoados, e esses santos que se submetem ao aperfeiçoamento, quando eles começam a se envolver com a obra do ministério, eles estão cooperando para a edificação do corpo. Tu entende? Então, a edificação do corpo é o resultado de aperfeiçoamento dos santos, mais a obra do ministério. Mas o que nós fizemos na igreja durante os últimos anos? Nós invertemos essa ordem. Nós, ao invés de priorizarmos o aperfeiçoamento dos santos, nós estamos priorizando a obra do ministério. Então, se o corpo é edificado quando os santos aperfeiçoados se envolvem com a obra do ministério, quando eu inverto isso, quando eu envolvo os santos que não estão no processo de aperfeiçoamento com a obra do ministério, eu atrapalho a edificação do corpo. Então, assim, ó, é um atraso, né? É um atraso. Cara, isso me faz pensar, porque não é só o pecado que Perfeito. que atrapalha a edificação do corpo. É uma atuação errada. É uma atuação equivocada. Você pode estar sinceramente envolvido em algo que não está cooperando com a edificação do corpo de Cristo. Tu entende? Tô entendendo. Então, cara, eu acredito muito nisso, que o Senhor ele está ajustando as coisas, sabe? Ele está encaixando cada coisa no seu devido lugar. E
E isso é por meio da igreja, cara. Eu acredito que é por meio da igreja, Perfeito. por meio do corpo. Muito bom, Rogério. Entendeu? E Rogério, para a gente já caminhar mais para o final, como que meu amigo vê hoje essa questão da mensagem? A gente tem visto um avanço muito grande da mensagem humanista mesmo, Aham. que centraliza os desejos do coração humano, de que você vem à igreja e você vai sair daqui conquistando tudo, Uhum. que você vem aqui e tem um network perfeito. Uhum. É sempre a busca de algum tipo de benefício, Yeah. né? Yeah. E o evangelho não traz essa garantia que você vai ter É. todos os seus sonhos realizados, mas que na verdade Deus vai conter a maioria dos desejos do seu coração. É. Então, como que você olha a responsabilidade dos pregadores, as pessoas que estão no púlpito pregando, a mensagem do evangelho, a necessidade de a gente pregar o evangelho, como é que meu amigo enxerga o cenário hoje das igrejas, as pregações das igrejas no Aham. cenário brasileiro? Nós temos o que eu chamo de contaminação do evangelho. Né? E, como eu falei de manhã, eu olho muito para a origem, para entender o fim. Né? Então eu gosto muito de Gênesis 1 e 2 ali. Até 3 um pouquinho, né? Mas eu olho muito para o cenário da origem. Porque eu acredito que a origem fala muito a respeito do futuro, né? O mundo criado fala muito sobre o mundo restaurado. Então, se eu quero ter clareza mais ou menos de como que a coisa vai ser no futuro, eu preciso olhar para como ela começou ali na origem. Para mim, o evangelho é o que Deus disse. Deus disse. Tá aqui, ó. Isso aqui é o evangelho. Né? E nós podemos ter acesso ao evangelho por meio do que foi dito. Então, quando Deus libera uma ordem no Éden, para mim, Deus está falando a respeito do evangelho. O evangelho é a palavra de Deus, ponto. Né? Alguém pode conceituar o evangelho como boas novas. Depende da maneira como você vive. Né? Porque dependendo do jeito que você vive, ouvir o evangelho não é uma boa notícia. É uma má notícia. Né? Mas quando eu olho lá para a origem, eu vejo que Deus dá uma palavra, Deus dá uma ordem. E qual é a estratégia da serpente? Como eu te falei, a serpente ainda está atuando. E a estratégia não muda, cara. O diabo não é criativo. Né? O diabo não criou nada, ele só inventou. Aliás, ele só deturpou o que Deus criou. Né? Então, assim, a estratégia é a mesma. E qual foi a estratégia da serpente? Ela distorceu o que Deus disse. E, cara, quando eu olho para a realidade da igreja hoje, eu vejo que essa mensagem humanista que coloca o homem no centro é uma distorção do evangelho. Né? É um evangelho diluído, falsificado. Eu costumo dizer que não tem problema nenhum de nós simplificarmos o evangelho para que todo mundo entenda. Né? Contextualizar. Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente contamina o evangelho para que todo mundo aceite. Você mexe com o conteúdo do evangelho, Cara, né? o mensageiro, ele não tem responsabilidade com o ouvinte, se ele vai receber ou não. Ele precisa comunicar. Se o cara vai ouvir, ou vai receber, ou vai obedecer, não é com o mensageiro. Entende? Então, o que a gente faz? A gente contamina o evangelho. E eu acho que existem duas formas de contaminar o evangelho. É quando eu extraio do evangelho aquilo que Jesus colocou lá. Quando eu distorço o evangelho, não foi bem assim que ele disse. Ele falou isso, mas na verdade o que ele queria dizer... Você é serpente demais. Isso é a serpente. Então ela está falsificando o evangelho. Como? Distorcendo, tirando verdades do evangelho. Coisas que são verdades do evangelho, mas ela tirou. Aí Eva vai consertar a serpente. Aí ela fala assim, não. A serpente fala assim, não foi assim que Deus disse? Ela não pode comer. Muito bom, vai consertar. Você não pode comer. Ele fala assim, a serpente fala assim, Deus falou para você que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva falou, não, você está errada. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que a gente não pode nem comer nem tocar de nenhuma. Na ânsia de consertar a serpente, Eva contamina o que foi dito. Como?
Se a serpente extrai a verdade do evangelho, se ela extrai alguma coisa do evangelho e dessa forma contamina o evangelho, Eva contamina o evangelho incluindo coisas no que Deus disse. Perfeito. Deus não falou que ela não podia tocar. Deus falou que ela não podia comer. E só. Eva falou, aí o tocar já foi Eva que colocou. Então, na ânsia Entendi. de transmitir o evangelho, nós estamos agregando ao evangelho coisas que Deus nunca disse. Tira. A gente e tira acrescenta. coisas e a gente acrescenta coisas. Por quê? Porque nós estamos adaptando Meu o evangelho Deus. para a nossa realidade. Entende? Então, o mesmo evangelho que serve para o Brasil serve para as nações, meu amigo. A mesma mensagem. Por isso que quando Paulo fala, quando ele escreve aos Gálatas, que o evangelho foi pregado para Abraão. Por quê? Porque Abraão, a partir de Abraão, as nações, quando Deus levanta Abraão, ele tinha as nações no coração. As nações estavam ocupando o coração de Deus quando Deus prega o evangelho para Abraão, segundo Paulo. Porque o mesmo evangelho para um país serve para o outro, sem colocar e sem tirar nada. Perfeito, perfeito. Entende? Então nós estamos diluindo o evangelho, nós estamos contaminando o evangelho na ânsia de que todo mundo aceite. E, cara, o evangelho não vai ser aceito por todo mundo. Pois é. Não é uma mensagem que sempre vai estar no hype, né? Não vai. Não agrada. Não agrada. Não agrada. Infelizmente E não aí, agrada. e aí tira esse papel do pregador de que ele não tem esse papel, né? De mudar as pessoas. Ele prega, Exatamente. comunica a De mensagem. convencer ninguém. E Deus faz. E aí a falência, né? Que a gente gosta de dizer aqui. A falência do pregador está na mensagem do evangelho. É. Porque pela nossa... Quando a gente vai pregar, a gente quer que todo mundo É. seja ministrado, todo Isso. mundo seja transformado. Isso. Mas Deus não faz assim. Isso. E a gente comunica. E aí a gente morre porque não está no nosso controle. Isso. Deus faz do seu jeito, da sua forma. Então você tem um cara chorando aqui, sendo tocado pela mensagem, tem outro assim. Rapaz, que esse negócio vai acabar Dentro do mesmo ambiente. dentro do mesmo ambiente. É isso. E Deus tem a sua forma. Eu costumo falar, Caledes, que o evangelho pode ser o mesmo, mas a resposta ela vai ser diferente. Você vê Isaías capítulo 6, por exemplo, o chamado de Isaías que a gente fala, né? Deus não falou diretamente com Isaías. Deus libera uma palavra sobre um ambiente. A quem enviarei? A ordem que foi liberada da boca de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus, ela não foi direcionada para um homem, mas um homem correspondeu a essa palavra. Entendi. Então, o evangelho, ele precisa ser proclamado, ele precisa ser pregado. Alguns vão responder, outros não. Outros não. Não é? Isso precisa estar no nosso coração. Se isso ocupar o nosso coração, nós não vamos mais medir a força da nossa pregação com o choro da plateia, Sim. com o quebrantamento da plateia, entende? E a gente vai conseguir, de fato, proclamar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus vai fazer a diferença. Amém. É um leão solto. É né? isso, é isso. É um leão solto. É isso aí, Perfeito. é isso aí. E último ponto. Agora é o último Passa ponto. rápido, né? Último ponto aqui pra gente Eu finalizar. sabia que esse aqui é o segundo podcast que eu faço na vida. É mesmo. Fiz um de um amigo em São Luís e fui convidado para vários, mas nunca fui. É mesmo, que bacana. Aí, ó, exclusividade. 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 E, meu amigo, esse aqui é uma tentação muito grande da gente querer construir nosso nome, né? Fazer o nosso nome. Então a gente vê desde os dias de Babel essa tentativa humana de construir uma torre e colocar o nosso nome no topo. E aí pode ser a igreja, a gente pode usar a igreja para isso, o ministério, a vocação. E o que vai regular isso é a própria mensagem do evangelho. Não sei se tu já leu um livro de Hernán Dias Lopes, tu citou ele, chamado Piedade e Paixão. Não. É um livreto fantástico, fantástico. Acho que todo mundo que ministra precisa ler esse livro. Ele diz que o problema das igrejas não são as pessoas que estão nos ouvindo. O problema das igrejas são os pregadores. O grande problema é os pregadores, porque estão pregando mensagens que abraçam o coração humano, Meu Deus. de satisfazer. Então o evangelho precisa regular isso. Nos matar, nós pregadores, nos matar ao ponto de Cristo aparecer e se escoar pela igreja.
né? Tratar o coração das pessoas. E se não for a mensagem do evangelho, a gente vai continuar aí fazendo nosso nome, né? É. E já tá assim, ó, faz teu nome. E assim, ó, eu vou te falar, cara, eu acredito que essa é uma tentação muito grande. Eu acredito que Constantemente a gente está sendo tentado não tem nisso. não tem ninguém que, que o único desejo do coração é os pés de Jesus. Não tem ninguém que, que deseja estar diante dele, que também deseja ter o seu nome destacado. Cara, todo mundo, pra mim, que quer ter o seu nome destacado, não deseja estar diante dele. Ó, tem um versículo que me veio à mente aqui, tô falando aí, eu lembrei dele aqui. João capítulo 11 fala assim, ó. Versículo 5. Fala assim, ó. Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. Assim, ó. Daqui, tu vai ver Jesus ressuscitando Lázaro, tu vai ver depois Maria ungindo os pés de Jesus, né? Mas é interessante esse versículo, porque todo mundo sabe quem que é a irmã de Marta. Tu sabe quem é a irmã de Marta, né? Maria é irmã de Marta, mas o nome dela não aparece aqui. É mesmo. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Entendeu? Não cita nome. Não cita o nome. Por quê? Porque Maria é a mulher que está diante dos pés dele. É aquela que está derramando perfume nos seus pés. Esse, meu amigo, você não tem como desejar estar diante da face de Jesus, ouvindo a sua instrução, a mesma proporção que você entende, é que você deseja ter o seu nome destacado. Perfeito. É água e óleo, não se mistura. Ou você está desejando estar diante dele, ou você vai trabalhar para que o teu nome entre em destaque. Quando eu sempre gosto de procurar o evangelho no Velho Testamento ali, sabe? E uma das coisas que me chama muita atenção é quando há uma certa disputa para levar para Davi a mensagem de que o seu filho havia morrido, de que Absalão havia morrido. Então há uma disputa ali, né? Aimás querendo levar, o chefe do exército de Davi dizendo, cara, Aimás, para que você quer falar isso, cara? Para que você quer ser o portador dessa mensagem? Você não vai ganhar nada com isso. Qual que era a mensagem? Meu rei, o seu filho morreu. É a mensagem da morte do filho do rei. Né? Essa é uma mensagem de redenção. Perfeito. O filho do rei morreu. Essa é a mensagem que a gente carrega. Amém. E o chefe do exército de Davi deixa claro para Aimás, cara, você quer mesmo ser o portador dessa mensagem? Você não vai ganhar nada com isso. Ele está dizendo assim, que se eu carrego a mensagem em busca de ganhar alguma coisa, eu vou me frustrar. Se eu carrego a mensagem da redenção e o meu desejo é ser beneficiado por ela, eu vou me frustrar. Porque quem carrega essa mensagem não ganha nada. Entende? Aí a Bíblia diz... A ofensa está aí, né? É exatamente aí, cara. A Bíblia diz que Aimás, ele libera Aimás vai na frente. Mas a Bíblia diz que ele chama um escravo. E ele diz que né? Cushita, Assim. ele fala assim, cara, vai lá e diz pro rei que o seu filho está morto. Aimás chega na frente, Davi fala assim, oi, Aimás, o que foi que aconteceu? Ele não sabe responder o que aconteceu. Aimás chega na frente, Davi fala assim, e o meu filho? Deus, esses dias eu orando, Deus falou comigo assim, Rogério, no final da carreira, a única coisa que vai importar é o que você sabe a respeito do filho. Perfeito. Aimás fala assim, eu não sei. Como que o cara não sabe? Ele saiu de lá para dar uma notícia. Mas a Bíblia diz que um escravo... Como que é o nome desse cara? Ninguém sabe, não aparece no texto. Porque aquele que carrega a mensagem da redenção não tem o seu nome destacado. Perfeito. E aí quando ele chega diante do rei, o rei pergunta, e o meu filho? O seu filho morreu. Ele sabe o que aconteceu com o filho. Entende? Então, no final da carreira, meu amigo, se nós de fato quisermos carregar uma mensagem de cruz, se quisermos carregar uma mensagem de morte, se quisermos carregar uma mensagem de redenção, nós precisamos nos preparar para não ter o nosso nome destacado. Amém. Para não ser recompensado por isso. Meu Deus. Entende? Então, eu acho que a gente precisa de fato, como comunicadores do Evangelho, entender isso. Se eu quero ter um nome destacado, se eu quero ser beneficiado,
eu preciso procurar outra coisa. O evangelho não vai, não vai servir. Perfeito. Cara, eu gosto dessa história para resumir isso que a gente comentou. Existia um rei e ele tinha o seu reino, né? Tinha um cara que tinha plantações de legumes, essas coisas assim, agricultura. E ele fez uma plantação lá e saiu os melhores legumes, por exemplo, assim, da sua plantação. E quando ele olhou para aquela plantação, ele disse, cara, vou dar pro rei. No coração dele, ele disse, cara, quero dar de presente pro meu rei. E ele pegou e levou. O rei gostou, o rei viu o coração dele. E deu de volta mais terrenos para que ele pudesse plantar mais. Mas tinha um cara que estava lá no palácio, viu aquela cena e falou, rapaz, se o rei deu um terreno porque ele deu um legume, se eu der algo muito mais valioso do que o legume, o que esse rei não pode me dar? E ele pegou um cavalo. Cavalo lindo, lindo, lindo cavalo. E foi até o rei e disse, rei, eu quero dar esse cavalo para você. E o rei viu o coração dele. E o rei não deu nada em troca. E ele se ofendeu. Não, mas aí eu não estou entendendo. Ele te deu um legume, você deu um baita de um presente para ele, e eu te dei um cavalo. Você não me deu nada. E aí o rei diz, é porque você não deu para mim. Você deu para você. Para você mesmo. Exatamente, cara. Exatamente. Nós precisamos construir aquilo. Exatamente. Sem a pretensão de receber algo de volta. Exatamente. Mas a única preocupação é a glória de Cristo. É isso aí. É isso aí. Meu amigo, obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Prazerzaço. Prazer estar com vocês aqui. Tamo junto e... Sim, vamos assim agora, já passou a pandemia. Deus te abençoe, Calés. Prazer estar contigo, cara. Amém, mano. Obrigado. E galera, tamo junto e a gente se vê aí na próxima. Valeu, um grande abraço.